Vamos então continuar a meditar no Espírito Santo. E em concreto, vamos fixar-nos hoje na missão do Espírito Santo no meio dos homens e como o amor e a força do Espírito Santo chegam aos homens e como cada uma das pessoas tem a sua tarefa própria e específica na obra da criação. Então, a missão salvadora da Santíssima Trindade. Agora vamos ver como o nosso Deus, a Santíssima Trindade, atua na vida e na história dos homens. É a sua ação adextra. Como Ele é um Deus que nos fez participantes da sua mesma riqueza, fez-nos membros da sua família, fez-nos seus parentes. A Sagrada Escritura nos diz: Deus nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:5. Para sermos conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8:29. Graças ao Espírito que fez de nós filhos adotivos. Romanos 8:15. Este amor que Deus nos tem, nos foi dado em Cristo desde toda a eternidade, segundo Timóteo 1:9. Manifesta-se na obra da criação, em toda a história da salvação e nas missões do Filho e do Espírito, continuadas pela missão da Igreja. Ou seja, a Santíssima Trindade é a fonte de toda a salvação, desde o nascer do mundo até hoje. Toda a obra da salvação é a obra divina comum das três pessoas. Como têm uma só natureza, são um único Deus, não têm senão uma única operação. É o único Deus o que realmente a realiza. A frase Deus criou o mundo traduz-se numa outra expressão correspondente. Deus ama o mundo. Ele, como único Deus, é fonte de todo o amor e manifesta-se dentro da missão de cada pessoa na história da salvação e suas apropriações ou incumbências. A ação de cada uma das três pessoas no mundo. Assim, na história da ação de Deus, a vida dos homens depende das três pessoas divinas, mas de uma maneira determinada de cada uma delas. O Pai nunca é enviado, mas envia. Todas as ações começam nele. Ele é início de tudo. O Filho é enviado pelo Pai. Começa a estar presente no mundo pela encarnação. Faz-se homem e realiza toda a ação salvadora que culmina com a morte e a ressurreição. É a palavra do Pai, João 1:1. Ele nos revela no Evangelho o que é para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Assim Cristo é para nós o Salvador amoroso e misericordioso que por nós derrama todo o seu sangue. Mas é igualmente aquele através do qual nós sentimos a ternura de um Pai que está nos céus e que nele se faz presente e nos conforta. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. E mais ainda, Ele nos aquece o coração no Espírito Santo. O Filho nos envia o Espírito Santo. Então vamos agora fixar-nos em como o Espírito Santo tem uma ação bem específica no meio de nós. É enviado pelo Filho, ou com mais precisão,
O Pai, pelo Filho, nos envia o Espírito Santo no Pentecostes. Este é um momento sagrado da entrada do Espírito Santo no mundo. A partir desta data, o Espírito Santo torna-se presente com uma nova visibilidade, pois já antes estava nas ações do Filho. Ele é o amor que transforma o coração dos homens e do mundo. A sua missão está marcada pelo amor ou caridade. Por ele chegamos a Cristo, a quem seguimos e ao Pai. Além desta missão visível do Espírito Santo no Pentecostes, estão também as missões invisíveis, como a inabitação pela graça no coração dos justos e a santificação dos homens. Também o Pai vem habitar no coração do homem santificado, mas sem que ninguém o envie. Cristo e o Espírito Santo habitam enquanto enviados. Deste modo, o homem é casa ou templo da Santíssima Trindade. Assim, no Espírito e por Cristo, o homem se configura com Deus e fica assimilado a cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, ungido pelo Espírito, irmão de Cristo e filho de Deus Pai. Assim vemos como nesta ação soteriológica da Santíssima Trindade se atribuem ações bem determinadas a cada uma das pessoas. São as apropriações que se aplicam a cada uma delas. Assim, se atribui ao Pai princípio absoluto do dinamismo intradivino, a obra da criação. Ao Filho, que procede por via intelectual, a obra do conhecimento revelado. Cristo é a palavra do Pai. Encarnou e nos revela toda a obra da salvação. Ao Espírito Santo, que procede por via volitiva, a obra da santificação da caridade. Viver no Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, a Trindade Santíssima se faz presente no pós-Pentecostes. Assim, o Espírito Santo é amor. 1 João 4, 8, 16. É amor subsistente. O Espírito Santo é o que fecha o círculo do dinamismo interdivino e abre à divindade o poder comunicar-se com a criação na redenção. Será por ele que Deus, Trindade Santa, se abre aos homens. É através do Espírito que Deus inefável, incomunicável, se aproxima do homem e se torna o Deus conosco. Através dele nos comunica os que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração dos homens não percebeu. Foi isso que Deus preparou para os que o amam. Deus nos revelou pelo Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas. Só o Espírito de Deus conhece o que está em Deus. É Ele que nos revela as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 9 a 11. Embora permanecendo diferente de nós, porque Ele é o inefável, o incomunicável, encontra maneira de unir-se ao homem. Isso o consegue, já que Ele é amor, comunhão, no Espírito. Ele representa o eterno amor mútuo entre o Pai e o Filho. É o seu estar em comunhão. Será então também este o papel a desempenhar na história da salvação. Deus põe-se em comunhão com as suas criaturas no Espírito Santo. Assim preenche a distância infinita entre o incriado e o criado. No Espírito, nós podemos chegar a Deus. São Cirilo de Jerusalém junta a esta expressão, no Espírito Santo, uma outra, com
o Espírito. Na medida em que Deus chega até ao homem com o Espírito, o Pai dá-nos toda a graça através do Filho com o Espírito Santo. Diz-nos ele na catequese 16ª, versículo 29. Portanto, duas coisas. Não há nenhuma comunicação de Deus com as suas criaturas a não ser no Espírito. E, em segundo lugar, não existe nenhuma experiência relativa a Deus e às coisas de Deus a não ser no Espírito. E na habitação do Espírito Santo na vida dos justos. A inabitação do Espírito Santo e nele da Santíssima Trindade nos nossos corações é uma consoladora realidade que enche o homem de dignidade e paz. João, no momento mais íntimo do encontro dos apóstolos com Jesus, na última ceia, nos deixa estas palavras: se alguém me ama, observa a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. João 14, 23. E na mesma altura: se me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai, e eu dar-vos-ei outro advogado, para que permaneça sempre convosco. João 14, 15 a 16 e 16, 7. E Paulo resume numa expressão feliz esta mesma ideia. Prova de que sois filhos é que Deus mandou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, o qual clama: Abá, Pai. Gálatas 4:6. Com a inabitação, nós queremos dizer simplesmente, como Deus, que já está presente em toda a obra criada, ao redimir-nos por seu Filho, tem uma proximidade muito mais densa nos homens que fez à sua imagem e a quem redimiu. Nada mais, nada menos que com o seu próprio Filho. Esta presença é um profundo mistério. Mystic Corpus Christi de Pio XII. Desde aí, Deus opera, criando um assemelhamento da alma com Deus. Quando o homem toma consciência, com o seu conhecimento e vontade, desta presença e o ama, Deus não está somente objetivamente nele, mas também subjetivamente. É um laço íntimo que se cria. É como com a amizade. Pela inabitação se estabelece uma amizade estreitíssima entre Deus e a pessoa, filha querida do Altíssimo. A amizade supõe a união de amigos, no afeto, nos valores comuns, e se alimenta pela mútua presença e proximidade. Assim, a inabitação prepara a visão beatífica. Então Deus assemelha a si a pessoa, como se ela se tornasse deiforme, na medida em que o ser filho a compenetra mais por Cristo ao Pai no Espírito Santo. Isto na linha do aprofundamento da relação entre o Pai e seu Filho no espírito de amor. Assim o homem adquire uma nova intensidade no seu ser filial. Deste modo, Deus, presente na sua alma, derrama sobre ele, pelo conhecimento e o amor, uma ligação íntima e singular que transcende toda a natureza criada. E a pessoa sente, de um modo subjetivo, a presença íntima do seu Deus. Deixa-se ligar a ele pelo amor e na fidelidade, e sente-se habitado por alguém que é maior do que ele e enche toda a sua pessoa de uma nova luz, com novos horizontes. Assim, este modo de Deus estar com seus filhos nos ajuda a melhor conhecer, sentir esta divina companhia,
grande dom do amor de Deus, uno e trino, e a sentirmos mais profundamente filhos do nosso Deus. Deus presente no mundo. Vamos agora fixar-nos como Deus está presente em todas as criaturas. Deus fez-nos filhos de Deus e o Espírito Santo vive no meio de nós, como a força da vida e do amor que nos tem. Deus tem um coração muito grande e nele cabem todos os seus filhos. Ele os criou e ele os ama. Por isso o Espírito de Deus invadiu todo o orbe e com Cristo e o Espírito é Deus Pai de todo o universo e de todos os seus habitantes. Deus ama o homem e veio salvar todos os homens. Não podemos limitar a força do Espírito às nossas igrejas cristãs. Com muitas religiões, confessamos o único Deus e com o mundo inteiro o sermos da grande família humana. Cristo veio salvar todos os homens sem exceção. Prestemos atenção à palavra de Cristo no Evangelho. Examinemos aqueles trechos em que ele nos fala de quem é o nosso próximo. Ao falar do samaritano que encontrou um ferido na estrada. Lucas 10, 29 a 35. Seja com relação ao amor de Deus. Lucas 6, 35. Marcos 5, 43 e 48. Deus olha para todos e a todos veio salvar. Hoje, como sempre, nos continua a dizer: ide pelo mundo inteiro, anunciai a boa nova. A boa nova está destinada para todos os seres, mas Deus ama-nos a todos, mesmo antes de chegar a boa nova, que é o caminho mais denso e mais rico para poder chegar a Ele. O próprio universo espera a liberdade da escravidão, a libertação final em Cristo. Romanos 8:9. O Espírito não tem limites e anda à solta. Não está prisioneiro das nossas igrejas. Nos salva e segue o seu caminho. Olha para todos os homens e é espírito de liberdade e esperança para todos os homens. O seu fogo arde e quer aquecer o mundo sem limitações de qualquer espécie. Por isso, não caiamos na tentação de querer formar um gueto. Ao sentirmos dentro de nós a força do Espírito de Deus, estendamo-la a todos os irmãos e sintamo-nos comprometidos em levar a mesma experiência que nós temos a todos os filhos de Deus, que são os irmãos do irmão universal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É o que nos falta dizer depois de estarmos a meditar em todas estas realidades que foram uma pequeníssima luz que nos quis ajudar a ver, a sentir e a amar a Santíssima Trindade. E o que nos falta dizer agora é ficar em silêncio, em adoração, ante tanta grandeza e tanto amor do nosso Deus. Com o cardeal que foi há pouco tempo elevado aos altares, o cardeal Neumann, nós que caminhamos neste mundo, digamos: a graça é a glória no exílio e a glória é a graça na pátria. Ou seja, a graça para nós é a glória de Deus enquanto caminhamos no meio das lutas e das dores. E a glória, quando estivermos na pátria celeste, será para nós a luz e a vida que nos ilumina
e nos ajuda a viver com Deus. Confiramos 2 Coríntios 1, 22, 5, 5, Romanos 8, 2, Efésios 1, 13. Vivermos no Espírito, nesta terra, mas a caminho da glória com Cristo. Aqui sentimos a presença velada da nossa Santíssima Trindade, mas na glória sentiremos a imensidão de Deus, onde estaremos maravilhados, como uma gota d'água que encontrou o mar ao qual pertencia, ou como uma fagulha de luz que mergulha no sol imenso de Deus, de onde saiu. Então, digamos, com muita fé e com o coração cheio de amor: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.